Amém? Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Boa tarde, noite. Essa é nova, não, é velha, viu, irmãos? Porque já está, né, quase de noite. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Esse quarto dia consecutivo, até que nós estamos aqui, né? Agora é um pastor, né, muito abençoado, o pastor Richard, né? Faça favor. Esse menino aqui é filho daquela dona que estava aqui, aquela dona, ó, pra você ver, aquela dona que estava aqui ontem à noite. Esse menino aí é abençoado, né? E esses meninos todos aqui lá do Paulo Camilo, esses meninos tudo aqui. E lembra disso tudo aqui, a criança, hein? Até o pastor Richard, hein? Viu crescer, esse aqui então nem se fala, nem nascer ele tinha ainda. Mas estenda tuas mãos para cá, irmão. Vamos abençoar esses meninos aqui e o pastor deles, que é o pastor Richard, né? Estenda aí, abençoa eles. Eles veio aqui nessa tarde nos abençoar. Como você foi abençoado desde sábado, se você está aqui, de sábado não, sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, e amanhã a gente termina, né? E continua, não é domingo, não termina, continua. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, desperta, Senhor Jesus Cristo, e resplandeça a luz, meu Deus, para sempre nas nossas vidas, meu Pai. Que o Senhor abençoe, meu Deus, o pastor Richard, meu Pai, neste momento. Todos, meu Deus, esses meninos, meu Deus, tocadores, meu Deus, que estavam aqui, Senhor, cantores, que o Senhor, meu Deus, guarda eles com toda a sorte de bênção. Abençoa, meu Deus, o pastor Richard nesta noite, meu Pai. Que o Senhor usa ele, meu Pai, para trazer a mensagem, meu Deus, que vem do seu coração. Que o Senhor, meu Deus, venha usar ele, meu Deus, a cada dia, nesse momento, para cada um de nós aqui, meu Pai. Eu te agradeço, eu te louvo, meu Deus, por ele estar aqui, meu Pai, juntamente com a sua igreja, meu Deus. Pai, muito obrigado, Deus, por ele sair, meu Deus, lá do Paulo Camilo e nos abençoar aqui, meu Pai, no Bom Retiro. Que o Senhor, meu Deus, seja com ele, que o Espírito Santo do Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Aplauda o nosso Deus em nome do Senhor. Aleluia. Boa noite. Boa noite. Como que é? Boa noite, boa tarde, né? Boa noite, boa tarde. Paz seja convosco. Pode se sentar no seu lugar, meu querido. Que alegria estar aqui com vocês hoje. É uma honra poder estar aqui nessa conferência que é do coração de Deus, eu acredito. Tenho no meu íntimo que o Senhor, Ele tem muito a falar conosco, que Ele está falando conosco. Eu não pude estar aqui ontem, mas estava aqui no sábado. Domingo eu não pude estar, nós temos o nosso culto lá. E eu creio que esses dias foram dias completamente cheios da presença de Deus e da glória do Senhor sobre a vida de você que participou todos os dias. E nós estamos aqui um pouquinho para pegar um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado. Amém? Para que Deus possa falar aos nossos corações. Irmãos, alguém não me conhece, talvez. Pastor Lino Paulo Camilo, né? Estamos lá à frente da igreja faz 9 anos. Desde quando a pastora Sebastiana ela foi para o norte de Minas, o Senhor colocou essa incumbência nas minhas mãos, e nós estamos ali buscando ao Senhor e fluindo no Espírito para que Deus possa manifestar a sua glória, manifestar a sua graça, né, sobre as nossas vidas e através das nossas vidas. É o que nós queremos. Então somente ser usado por Deus para manifestar a honra dele, manifestar o teu nome. Vamos orar. Eu gostaria de orar com você. Amém? Eu sei que nós já oramos, você já orou por mim, mas eu gostaria de pedir o Espírito de Deus neste momento, que Ele possa falar aos nossos corações. Amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença nesta noite tão maravilhosa. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de podermos estar aqui. Espírito Santo, o Senhor é dono deste lugar. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que fala conosco, e o que nós queremos ouvir é a Tua voz, e não a nossa, não a minha voz, Senhor, mas é a Tua voz. Senhor, eu sou tão somente um instrumento, onde o Senhor vai tocar. Deus, que esse instrumento possa tirar cordas, possa tirar, Senhor, notas perfeitas diante da Tua presença, porque o tocador é perfeito, o Senhor é perfeito. Então nós te damos total liberdade nesta noite, Espírito Santo, fale conosco, alcance os nossos corações. Meu Deus, se existe alguém aqui nesta noite que está preocupado com a sua própria vida, se está, Senhor, angustiado,
entristecido, Senhor, Deus, acalma a alma agora. Espírito Santo, acalma a mente agora. Que possamos focar os nossos olhos em Ti, que os nossos corações estejam focados na Sua palavra. É o que nós te pedimos nesta noite. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, nós estamos em uma conferência. E quando nós falamos de conferência, nós estamos falando de conferir alguma coisa. E o que Deus está trazendo aos nossos corações sobre essa conferência é para que nós possamos conferir a nossa vida, para saber se nós estamos caminhando para um avivamento, se nós estamos caminhando para receber algo de Deus, algo que Ele tem para ministrar sobre as nossas vidas. Quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de se tornar mais vivo do que nós já somos. E não é só o ato de se tornar vivo, vivo com o coração batendo, vivo respirando ar, mas vivo espiritualmente. E o tema, da mensagem de hoje, na verdade o versículo da mensagem de hoje é o despertamento espiritual. Se você puder pegar a sua Bíblia, abrir comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 14. E o tema dessa mensagem é despertamento espiritual. Eu vou me atentar, o Espírito de Deus me direcionou para me atentar no próprio versículo que é o tema dessa conferência. E a palavra do Senhor diz assim, Efésios 5,14, olha o que diz: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Na Bíblia, na nova tradução da linguagem de hoje, ela está escrita assim: porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo o iluminará. Na Bíblia NVI diz assim: por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Irmãos, esse versículo, quando eu estava lendo, ele é muito atual, ele não fala de uma atitude passada, ele não fala de uma atitude futura, mas ele fala de uma atitude presente, uma atitude contínua. Esse versículo nos traz o entendimento de movimento contínuo, sem parar. Movimento contínuo, sem parar. Quando entendemos aquilo que Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, falando sobre um despertamento, quando compreendemos, nós nos despertamos para aquilo que Deus tem a fazer através de nossas vidas. Porque se não há um despertamento, irmãos, há uma inércia. E quando falamos de inércia, estamos falando de algo que está estático, de algo que está parado, algo que não está em movimento. É interessante porque a primeira lei de Newton fala sobre a lei da inércia. E a lei da inércia de Newton diz o seguinte: que um objeto ele permanece parado até o momento em que até o momento em que é colocada uma força sobre esse objeto. Se esse objeto ele pode se locomover, a partir do momento em que eu faço uma força sobre esse objeto, ele tende a se movimentar retilineamente, ou seja, ele começa a se movimentar, e se não tiver nenhum atrito, ele não vai parar. Mas se tiver atrito, ele vai parar. Quando o apóstolo Paulo fala para despertarmos diante da presença dele, ele está dizendo literalmente para nós sairmos da nossa inércia, do nosso estado estático, e começar a nos movimentar, ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Começarmos a nos movimentar direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Começarmos a nos movimentar em prol de um propósito, e cujo propósito não é a minha vontade nem a sua vontade, mas é a vontade de Deus. Começar a se movimentar dentro de uma sabedoria que não é uma sabedoria terrena e muito menos animal, como diz Tiago capítulo 3, versículo 15.
mas se movimentar dentro de uma sabedoria celestial, uma sabedoria que vem do alto e não uma sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, ela vai nos fazer com que nós nos movimentemos conforme a nossa própria vontade. E quando nos movimentamos a partir da nossa própria vontade, nos movimentamos, como eu disse, na sabedoria animal. E a sabedoria animal, meu querido, ela é uma sabedoria de instinto. Ela é instintiva. E quando falamos de sabedoria instintiva, quando nós olhamos para o animal, nós sabemos que ele se movimenta pelo instinto. Ele se movimenta pela sua necessidade. Quando olhamos, por exemplo, os leões que estão na África, nós conseguimos perceber que eles se movimentam pelo instinto da fome. Eles precisam se alimentar, eles vão caçar. Eles vão olhar os rebanhos, vão encontrar os que estão mais fracos, os que não têm muita condição de correr, e eles focam naquele animal, e eles atacam aquele animal. Isso é sabedoria, é pela necessidade. Então o que Cristo está trazendo para nós é que o despertamento da igreja, ela tem que ser um despertamento espiritual, literalmente direcionado pelo Espírito Santo, porque quando nós entendemos isso, nós buscamos a presença do Senhor, não pela necessidade, mas buscamos a sua presença, porque nós amamos a tua presença, porque nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, entendemos que Ele é o Senhor, entendemos que Ele é dono de todas as coisas, entendemos que Ele nos amou primeiro, e pelo fato de nos amar primeiro, nós ouvimos a sua voz e nos movimentamos porque nós amamos a Ele e não porque nós precisamos. Então quando falamos da conferência agora, é o momento de você conferir, olhar para você e fazer uma autoanálise. A sua vida, ela está sendo uma vida instintiva pela necessidade, ou você tem vivido pelo Espírito de Deus? Porque quando vivemos instintivamente, nós, meu querido, automaticamente nós dormimos. Porque instintivamente nada do que acontece espiritualmente me motiva. Quando agimos instintivamente, somos movimentados por resultados e não por fé. Quando nos movimentamos por resultados, na grande maioria das vezes nós nos bloqueamos, ou nós paramos, ou nós desistimos. Paramos no meio do caminho. Por quê? Por que paramos no meio do caminho? Porque é instintivo. Começamos a fazer algo, e como não está tendo nenhum resultado, nós paramos. Mas quando nós agimos por fé, nós nos movimentamos dia após dia, independente daquilo que está acontecendo. Nos movimentamos dia após dia, ainda que nós venhamos enfrentar barreiras, nós estamos nos movimentando. Ainda que nós venhamos enfrentar açoites, nós estamos nos movimentando. Ainda que nós venhamos enfrentar intempéries, nós continuamos nos movimentando. Porque quando nós entendemos quem somos em Cristo Jesus, quando um alinhamento entre nós e os céus, entre nós e o reino dos céus, nós nos movimentamos independente daquilo que está acontecendo, independente daquilo que eu tenho, independente daquilo que eu possuo ou que eu desejo possuir. Eu não me movimento pelas coisas terrenas, mas eu me movimento pelas coisas espirituais. Eu me movimento pelo amor ao Evangelho de Cristo, e ainda que eu não encontre, ainda que eu não alcance aquilo que eu desejo, mas quando eu estou me movimentando pela palavra de Deus, eu alcanço aquilo que Deus anseia, eu alcanço a vontade do Senhor e não a minha vontade. Interessante, vontade do Senhor. Irmãos, nós estamos em uma conferência, e como eu disse, eu vou repetir isso várias vezes. Nós estamos conferindo se estamos caminhando para um avivamento. Durante muitos anos, nós como igreja, nós crescemos, e talvez muitos tenham esse entendimento ainda em si mesmo, esse entendimento ainda no teu íntimo, ainda no teu coração, que estar na presença do Senhor é tão somente buscar o seu poder, é vir à igreja para orar muito, é vir à igreja para receber o Espírito Santo de Deus,
é vir à igreja para imporem as mãos sobre nós, e ali se Deus permitir, nós não conseguimos ficar de pé. É nós virmos para a igreja, para que o fogo do Senhor, ele seja derramado sobre nós. Isso é bom, irmãos, isso é bom, isso é maravilhoso, isso é gostoso demais. Mas nós não podemos viver só no poder, porque quando nós nos movimentamos ou vivemos só baseados no poder, quando o poder ele não acontece, sabe o que nós dizemos? O culto não foi bom. Quando o poder ele não se manifesta, nós falamos, o culto não foi bom, porque nós saímos com uma expectativa de querer que Deus manifestasse de uma maneira, conforme os meus anseios, conforme as minhas vontades e conforme as minhas necessidades. E quando não acontece os meus anseios, as minhas vontades e as minhas necessidades, eu me frustro diante do Senhor. Então entenda, o Senhor, meu querido, ele frustra a minha expectativa e a sua expectativa. Ele frustra as minhas expectativas e as suas expectativas. Deus, ele não vai agir conforme eu e você queremos. Nós não mandamos no nosso Deus. Nós não dominamos o nosso Deus. Nós não fazemos com Deus como como é que é o nome do cara? Esqueci. Como um manipulador de marionetes, ele faz com um boneco. Nós não manipulamos Deus dessa maneira. Então é por isso que nós precisamos do poder, pastor. Precisamos. Nós precisamos da unção, precisamos da adoração, precisamos do falar em língua, sim, precisamos, porque isso edifica o corpo. Isso edifica o corpo, edifica o espírito. Isso edifica o corpo, edifica o espírito. Precisamos. Mas o que nós como igreja precisamos entender é que além do poder, nós precisamos olhar para a vontade de Deus para a minha vida. Eu preciso olhar para a vontade do Senhor para a minha vida. Porque quando eu entendo a vontade do Senhor para a minha vida, quando o poder ele não se manifesta como eu gostaria que se manifestasse, não existe em maneira alguma frustração na tua alma e no teu espírito, porque você entende que Cristo na tua vida é o teu dono, e se Ele é o teu dono, é a vontade dEle que vai prevalecer sobre a tua vida. E se a vontade dEle que prevalece sobre a tua vida, meu querido, é você hoje ser cheio, você receber uma unção, glória a Deus, é você não sentir nada, glória a Deus, você entende que está debaixo da vontade dEle. Quantas vezes você talvez já foi orar na tua casa, você orou e não sentiu nada? Isso significa que Cristo não estava ali, irmãos? Não significa que Cristo não estava ali. A sua presença, ela é real, a sua presença é onipresente, Ele está em todos os lugares, ainda mais quando um filho o chama, ainda mais quando o filho grita pelo teu nome, Ele está ali. Quantas vezes você saiu frustrado de um momento de oração entre você e o Pai, ali sozinho, e você querendo talvez uma resposta, e a resposta não veio, porque você tinha expectativa. Deus não vai fazer aquilo que você quer, Ele não vai fazer aquilo que você deseja, Ele vai fazer a tua vontade, a vontade dEle, melhor dizendo. Cristo entendia isso, irmãos. Cristo em nenhum momento que nós lemos dentro da palavra de Deus, em nenhum momento ele faz com que as necessidades venham estar em primeiro lugar. Em nenhum momento ele fez a necessidade do cego estar em primeiro lugar. Em nenhum momento ele fez a necessidade do coxo ou do aleijado estar em primeiro lugar. Ele não fez. Ele fez a vontade do Pai, simplesmente isso. Olha o que diz no Evangelho de João, capítulo 4, 34. Diz assim: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Despertamento espiritual é entender a vontade de Deus e não a sua vontade.
Porque como diz ali, desperta, ó tu que dormes. E quando nós falamos do ato de dormir, não é o ato de dormir do sono, mas é o ato literalmente deu branco. É o ato literalmente de dormir espiritualmente. É o ato de estar distante de Deus. É o ato de estar morto espiritualmente. E o Senhor disse isso: a minha comida, o que me alimenta, o que revigora, irmãos, isso é maravilhoso. O que revigora a minha alma, o que revigora o meu corpo, as minhas forças, não é cumprir a minha vontade, mas é cumprir a vontade do meu Pai. É por isso que dentro das igrejas, e eu falo em geral, meu querido, existe uma gama de crentes que estão frustrados em si mesmo, porque não têm alimentado do alimento sólido, que é fazer a vontade do Pai. Porque quando nós não fazemos a vontade do Pai, o Espírito de Deus, ele fica falando comigo e com você: você está fora do propósito, você entra em conflito. Mas é gostoso, o bom é quando você entra em conflito. Algumas crises, elas são necessárias. Quem já entrou em crise aqui espiritual? Crise espiritual. Algumas crises são necessárias. Eu e você temos duas. Eu e você, meu querido, temos duas. Agora que eu vi o relógio ali, ó. Desliga esse trem aí, só. Eu e você temos duas escolhas na vida quando nós enfrentamos a crise. Nós temos a escolha de aprender com ela. Nós temos a escolha de crescer com ela, ou nós seremos abatidos por ela. Agora entenda, quando nós entramos em crise, meu querido, é porque algo está errado. Não é porque simplesmente Deus nos deixou de amar. Não é isso. Não é porque simplesmente Deus amou o outro mais do que eu. Não é isso. Quando nós entramos em crise espiritual, é porque Cristo está querendo com que nós venhamos amadurecer e venhamos avançar em um degrau a mais espiritualmente, para que a sua vontade se cumpra sobre as nossas vidas. E olha que nós entramos em crise muitas das vezes por coisas ínfimas, por coisas pequenas. E muitas das vezes as coisas ínfimas e pequenas, elas têm barrado a tua vida, porque você tem vivido mais no desejado do que vivido na vontade de Deus. Porque o desejado é mais benéfico para você do que você fazer a vontade do Pai. E quando fazemos o desejado, ele é benéfico momentaneamente, mas depois ele não preenche o meu espírito e o teu espírito. Não preenche a minha alma e a tua alma. A felicidade do desejado, ela é passageira. Entenda isso. É por isso que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é uma alegria contínua no meu íntimo, é uma alegria que não para, é uma alegria que não acaba, é alegria após alegria, é alegria após alegria, porque nós vamos nos enchendo a cada dia da presença do Senhor, alegria de fazer a obra do Pai, alegria de estarmos alinhados com o Senhor. Olha para você entender o que eu estou dizendo. Os discípulos, eles foram açoitados, no livro de Atos nos mostra, e diz a palavra que eles saíram regozijando por poder sofrer pelo nome de Cristo Jesus. Olha que coisa mais louca. Parece até uma visão meio masoquista quando você lê. Eles apanham e saem sorrindo, eles apanham e saem felizes, porque eles não estavam, meu querido, preste atenção, eles não estavam fazendo o ministério de levar o evangelho para gerar felicidade, não era algo momentâneo. A pregação do evangelho era fazer a vontade do Pai, e como eles estavam alinhados com o Pai, a alegria do Senhor era contínua nas suas vidas. Ainda que eles viessem a padecer necessidade, ainda que viessem a sofrer açoites, ainda que muitos foram jogados na cova dos leões, eles foram e não renunciaram a Cristo, porque eles conferiram em si mesmo e entenderam que eles estavam alinhados
alinhado com Cristo e não com a carne, alinhado com os olhos do Senhor e não alinhado com seus olhos, alinhado com o coração do Pai e não alinhado com seus próprios corações. Então, quando eram jogados nas covas, quando eram jogados na arena para serem mortos pelos leões, eles regozijavam e cantavam louvores ao Senhor, porque alinhamento com o coração de Deus gera vida e não gera morte. Ainda que a morte física aconteça, a vida ela será eterna em Cristo Jesus, será interna. Então eu e você precisamos entender: será que eu estou sendo um cristão verdadeiro? Será que eu estou verdadeiramente vivendo a genuína palavra do meu Deus? Olha o que Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 6, 38: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João 7, 4 diz: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Isso é o que Cristo estava fazendo, a vontade do Senhor. Agora, como que nós conseguimos entender a vontade do Senhor? Como que nós conseguimos saber, meus queridos, se nós estamos andando nessa vontade do Senhor? Quando nós nos lançamos aos teus pés, e quando nós aprendemos diante da tua revelação, e a tua revelação é a palavra. Uma das coisas que eu tenho batido na tecla, e o pessoal da igreja de Paulo Camilo sabe muito bem disso, que eu tenho falado a respeito muito do crescimento espiritual da igreja, deixar de sermos meninos para nos tornarmos adultos, para nos tornarmos homens ou mulheres na medida perfeita de Cristo Jesus. E não existe, meu querido, uma outra forma de nós alcançarmos essa maturidade espiritual em Cristo Jesus, se não for pagando preço diante do altar do Pai, em oração, pagando preço em leitura da palavra, se isso é um preço a ser pago. Não existe. Pelo fato de nós gostarmos tanto do poder, nós nos esquecemos da mudança de mentalidade. Pelo fato de nós gostarmos tanto do movimento, gostarmos tanto do fogo do Espírito, nós nos esquecemos da mudança de mentalidade. E é por isso que em nossos corações, ou melhor, em nossas vidas, o fogo ele é derramado sobre nós pela misericórdia de Deus, mas ele não permanece. Eu não estou dizendo que ele foi embora. Eu não estou dizendo que o Espírito Santo ele foi embora, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o fogo que você está recebendo, por exemplo, nesses 4 dias, será que na quarta-feira você vai estar no mesmo anseio que você está hoje de orar? Será que na sexta-feira você vai estar no mesmo anseio que você está hoje de orar? Entenda, a minha vida em Cristo Jesus, ela precisa de uma resposta. O fogo vem para a minha vida e para a sua vida, meu querido, mas o Senhor ele anseia uma resposta minha e sua. E qual a resposta que nós estamos dando? Qual a resposta que Deus está ouvindo? A resposta, desculpa, mas do não estou nem aí. Porque eu recebo a manifestação hoje, eu sou cheio do Espírito Santo, eu caio da presença de Deus, mas no outro dia eu sou a mesma pessoa que eu tenho sido. Aonde está o agir do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida? Mas por que ele vem, pastor? Por que o Senhor derrama? Porque o Pai, ele ama o Filho, e ele anseia no teu íntimo que o Filho vai entender qual é a sua vontade. É por isso que ele vem sobre mim e ele vem sobre você. Mas ele acredita que Deus fica lá dizendo: agora vai. Tem uma mudança de mentalidade, hoje tem uma mudança de mentalidade. Mas talvez não tenha. Irmãos, olha o que a Bíblia diz. Dá para jogar aqui? Dá para jogar aqui? Dá? Abra comigo aí, joga aqui, João 14:15, por favor. Deixa eu beber uma água aqui. João 14:15. Olha o que diz: se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos.
Então, quando nós falamos de amar, como Cristo está nos dizendo, amar a Cristo é se movimentar pela vontade dEle. Então entenda, um dos primeiros mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, da mesma forma como está dizendo, amar os meus mandamentos, se nós não estamos amando os mandamentos de Cristo, meu querido, não é amor, não é vida no Espírito. Agora eu te pergunto, como que você vai amar os mandamentos do Senhor, se nós como igreja não sabemos o que está escrito na palavra, nos mandamentos do Senhor? Se nós como igreja, que servimos a um Deus, não conhecemos esse Deus como deveríamos conhecer, nós dizemos que o amamos, mas nós não amamos, porque não seguimos os seus mandamentos, temos atitudes de meninos na fé, diante da presença do Senhor. Porque como que nós crescemos? Como que o menino ele cresce? Como que o menino ele desenvolve? Ele se desenvolve a partir do momento em que ele tem conhecimento, porque se ele não tiver conhecimento, ele vai continuar sendo uma criança ignorante. E muitos de nós talvez estamos crescendo fisicamente, mas não intelectualmente e espiritualmente. É por isso que nós discutimos com coisas tão bobas como igreja. É por isso que o avivamento que Deus anseia, que venha sobre a igreja e através da igreja, e venha impactar desde as ruas e as nações, ele não acontece porque nós nos degladiamos, nós somos como gladiadores dentro de uma arena, nós lutamos muitas das vezes com nós mesmos. Você tem que ver a cara sua aqui. Nós lutamos com nós mesmos. E pelo fato de ter uma mente de menino, não existe, meu querido, amor. Entenda uma coisa, o que eu vou dizer talvez você não vai concordar, ok? O Guilherme está aqui no colo do meu pai. Irmãos, o Guilherme ele sabe o que é amar, ele ama a mãe dele. Você espera que sim, Nayara? Ele ama a mãe dele, irmãos, o que você acha, sim ou não? Ele ama? Tá. Mas se uma outra mulher, como nós vemos aí, vou falar do Guilherme não, que é muito ruim, né? Uma criança que ama, que de peito, que mama, ela mama porque ela mama por necessidade. Então, por que ela não? Então ela ama, então é necessidade ou é amor? E se uma outra mulher pegar essa mesma criança e dar de mamar e levar essa criança embora, a criança vai chorar, sentindo falta da mãe? Vai, não vai? Vai ou não vai? Vai, ok. Mas se essa mesma mulher que pegou a criança, ela tem o leite materno e colocar a criança para mamar, a criança ela vai ficar com aquela mulher por amor ou por necessidade? Então uma criança, ela olha para sua mãe, ela não tem um amor ainda formado no teu íntimo, ela está com a mãe por necessidade. Porque se uma outra mulher pegar essa mesma criança e dar ela de mamar, essa criança vai crescer vendo aquela mulher como a sua própria mãe. Então, vamos construir essa ideia, vamos construir isso. Quando nós nos movimentamos por necessidade, pelas nossas necessidades, até qualquer pessoa que nos der de mamar, nós vamos amar aquela pessoa, nós vamos seguir aquela pessoa. Sabe como que Satanás, ele passa a rasteira em mim e em você? Sabe como que o mundo me engana e te engana? Dando aquilo que nós precisamos, né? Nós estamos com o seminário Kryptonita na igreja, e dentro desse seminário existe algo que é identificando a Kryptonita. Entenda uma coisa, a Kryptonita, né, é aquilo que tira a força do Superman, e a Kryptonita espiritual é aquilo que tira a força do crente, ou seja, o pecado. Então quando Satanás ele nos dá algo, aquilo que nós queremos, aquilo que necessitamos, nós nos tornamos adúlteros espirituais, porque nós trocamos Deus pela nossa necessidade, pelo nosso desejado, pelo aquilo que é benéfico e não pela vontade. Então não existe amor. A criança de colo, ela vai amar aquele que cuidar dele. Ela vai crescer olhando para aquela pessoa como mãe. Nós vemos N casos aí, irmãos, de crianças que foram raptadas e viram aquela pessoa como mãe e depois descobriu que foi raptada. Então entenda, eu e você, sendo criança, não conseguimos amar
os mandamentos, não conseguimos amar os mandamentos do Senhor. Eu e você como criança, eu vou repetir, não conseguimos amar os mandamentos do Senhor. É por isso que somos crianças inconstantes, levados por todo tipo de doutrina, por todo tipo de conhecimento que vem a nós. Nós somos levados por isso. Você é levado por isso, porque é criança. Agora, quando entendemos quem é Cristo em nossas vidas e conhecemos os seus mandamentos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, nós deixamos então de ser criança, porque o conhecimento, como eu disse, ele vai me desenvolver, ele vai fazer com que eu me desenvolva gradativamente, e eu não serei laçado por doutrinas erradas, eu não serei laçado por enganos de Satanás, eu não serei laçado por contendas dentro da igreja entre irmãos, porque eu amo a Cristo, e se eu amo a Cristo, eu amo o meu irmão. As diferenças, meu querido, não irão destruir o avivamento que Deus anseia fazer através da minha vida, o avivamento que Deus deseja fazer através da sua vida. Joga para mim, por favor, aqui João 14, 21. Evangelho de João 14, 21. Vamos ler juntos. Olha o que diz lá: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Eu vou ler de novo porque é bonito, tá bom? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A revelação de Deus para a minha vida e para a sua vida está relacionado ao amor. Deixa lá para nós, tem como? Está relacionado ao amor do Pai, ao amor ao mandamento, a guardar os seus mandamentos. Como poderá, Salmos nos fala, como poderá o jovem, guardar o teu coração, não cair em pecado, guardando os mandamentos do Senhor na tua própria vida. Então, quando nós guardamos esses mandamentos em nós mesmos, na nossa própria vida, a Bíblia nos diz que nós somos amados pelo Pai, e o Pai se revela a nós, se revela àquele que ama. Então, o Pai não se revela só ao pastor, o Pai não se revela só ao diácono, o Pai não se revela só à irmã do círculo de oração, que vem orar e interceder pela igreja todos os dias pela manhã. Não, o Pai, ele se revela a todos aqueles que guardam os seus mandamentos, porque aqueles que guardam os seus mandamentos o ama. E guardar os mandamentos do Senhor, meu querido, só tem uma maneira: leitura. E você diz: eu não gosto de ler. Então você não ama o Senhor. Desculpa, mas você não ama. Quando dizemos que amamos e não fazemos, nós somos hipócritas. Nós somos hipócritas. E essa hipocrisia que nós falamos, eu amo, mas eu não conheço o meu Deus. É o meu pecado do adultério, do meu eu, porque eu troco tudo e deixo o meu Deus. Eu troco tudo, todos os momentos que eu poderia ter com Ele, todo momento que você poderia estar com Ele, você troca, e você diz: eu te amo, Senhor. Não ama. Sabe como que aconteceram os grandes avivamentos da história? E nós conhecemos o avivamento da Rua Azusa, o avivamento do País de Gales, entre outros avivamentos. Tudo começou a partir de um homem ou de uma mulher que se posicionou diante de Deus,
que entendeu que estava desalinhado com as verdades do Evangelho, desalinhado com as verdades do Senhor, e se alinha diante de Deus em oração e entrega, e ali a partir daquele momento inicia-se um avivamento. Aquele homem, ele é inflamado pelo Espírito Santo, e quando ele é inflamado pelo Espírito Santo, ele inflama o coração de outro, ele inflama o coração de outro, e aquele outro vai inflamando, e aí de repente você vê uma igreja inflamada. De repente não só a igreja está inflamada pelo Espírito, porque aquilo que está acontecendo dentro da igreja começa a emanar para fora. As pessoas que passam na rua começam a sentir algo que elas não sentiam. Quando você lê sobre o avivamento, por exemplo, do país de Gales, você vai encontrar que foram mais de 100.000 pessoas que se renderam ao Senhor Jesus através da vida de um homem chamado Robert Evans. Porque ele entendeu que ele precisava olhar para Cristo, alinhar-se com o Senhor, deixar de ser um cristão medíocre, desculpa, mas deixar de ser um cristão medíocre, um cristão mentiroso, e ele ir para o joelho e colocar as suas mazelas e dizer: eu menti diante do Senhor, eu falei que te amava, mas eu não te conhecia, eu não te conhecia, eu não te buscava, eu falava que te amava, mas só orava dentro da igreja, eu falava que te amava, mal orava dentro da igreja, eu falava que te amava e só lia a Bíblia dentro da igreja, eu falava que te amava e mal eu lia a Bíblia dentro da igreja. Quando ele entende isso, ele compreende isso, ele vai buscar ao Senhor, ele começa a se alinhar. Foi tão forte que até cuspi. Ele começa a se alinhar, e a vida que estava torta, ela começa a se acertar. E agora aquele homem que não ouvia a voz de Deus, aquele homem que não sabia o que era a revelação do Espírito, agora ele começa a ouvir, e o Espírito de Deus começa a dizer ao coração dele: olha, vai para tal cidade, começa a inflamar os corações dos jovens, e aquele homem sai de onde ele estava, e ele vai para a cidade pelo Espírito Santo. É por isso que muitos homens, eles largam a sua família, irmãos, ou eles juntam as suas famílias e eles vão para outros países, porque eles têm uma vida no Espírito, e eles estão ouvindo o Espírito Santo, e aquilo que o Espírito de Deus está fazendo na vida dele, o Espírito agora deseja fazer na vida de outros. Oh, Jesus. Coloca para mim 1 João capítulo 1, versículo 6. Está lá? Tá não? Eu vou lendo aqui então. 1 João capítulo 1, 1 João capítulo 2, versículo 1 ao 6. Diz assim: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Irmãos, o pecado ele nos consome, o pecado ele nos mata. Mas sabe quando que nós temos consciência do pecado? Quando nós temos uma consciência de santificação. Quando temos uma consciência de santificação, nós temos entendimento do que é pecado. Porque enquanto eu não tenho uma consciência da santificação, eu não tenho consciência do pecado. Se você perguntar para uma galera de gente que está aí nesse mundo afora, e perguntar se o que eles estão fazendo é pecado, eles vão dizer que não. Se o que eles estão fazendo pode levá-los ao inferno, eles vão dizer que não, porque não existe uma consciência de pecado. Entenda, eu não estou dizendo que o pecado deles não é pecado, não, eu estou dizendo da consciência do pecado. É por isso que hoje existe uma gama de pessoas lutando contra a igreja e tentando tirar da Bíblia que, por exemplo, o homossexualismo é um pecado e que está na Bíblia, porque não existe uma consciência de santificação. Agora, algo que o apóstolo Paulo ele fala na igreja de Éfeso, nesse versículo que nós lemos, é que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja esse entendimento daquilo que é pecado.
E quando nós falamos do que é pecado, eu não estou dizendo somente daquilo que aos nossos olhos é horrendo, aos nossos olhos é assustador. Vou fazer uma pergunta para vocês. Se uma mulher que trabalha em um prostíbulo, ela aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ela precisa largar a sua vida de prostituição? Sim ou não? Você decide. Sim ou não? Ok. Se ela e ela está cometendo, né, um ato de prostituição, precisa largar a sua vida. Agora fazer uma outra pergunta. Uma mulher que está na rua e está roubando, ela precisa largar? Ela aceitou a Jesus? Ela precisa largar o seu ato? Sim ou não? Ok. Se eu e você, como filhos de Deus, mentimos ao Senhor, e se mentimos ao Senhor, eu te pergunto, nós precisamos largar o nosso mentira, sim ou não? Por que nós não conseguimos mudar a nossa vida, mudar a nossa história? Não conseguimos transformar quem somos pelo ato de mentir e cobramos alguém que está na prostituição que precisa mentir? Você que precisa largar o seu vício. Entenda uma coisa: o mesmo Deus que disse não adulterarás, Ele também disse não matarás. O mesmo Deus que disse não furtarás, meu querido, Ele disse honrará pai e mãe. E muitas das vezes nós olhamos para o pecado do outro, achando que o pecado do outro é pior do que o meu ato, que só estou mentindo. Meu querido, tanto aquele que está na prostituição, vendendo o corpo, como a Bíblia própria diz, assim também aquele que está mentindo, se ele não se arrepender do seu pecado, ambos vão para o inferno. Então é por isso que eu e você precisamos compreender quem estamos sendo em Cristo Jesus. Porque nós deixamos a nossa vida de mentira e de engano e servimos a Deus com qualidade, meu irmão, ou nós vamos cessar, ou nós vamos perder a nossa própria salvação. Olha para você ver o que diz lá. Estou olhando a hora aqui. Olha para você ver o que diz lá no livro de Romanos capítulo 6, 16. Diz assim, que quando você, vamos abrir lá, joga para mim lá, Romanos 6, 16. Tem a Nova Tradução da Linguagem de hoje? Aí, se tiver, para mim é melhor, que ela traz um entendimento melhor. Romanos 6,16, abra comigo aí, por favor. Estou lá em Mateus, nada a ver. Cadê tu, Romanos? Romanos 6,16, tem lá, Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz assim, ó: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. No versículo 17, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, diz assim, diz que no final fala assim que aqueles que se entregam a Deus, aqueles que se entregam a determinado Senhor, se torna escravo do pecado ou se torna escravo do Senhor. Mas a partir do momento em que ele obedece a Deus, ele será aceito por Deus. Tem alguém que tem essa Bíblia? Nova Tradução da Linguagem de hoje, NTLH, tem alguém aqui que tem essa Bíblia aí? Ninguém não, irmãos? Tem Bíblia não, irmãos? Então diz assim no livro Romanos 6,16, na Nova Tradução da Linguagem de hoje, fala assim no final, que aqueles que obedecem a Deus serão aceitos por Ele. Quando eu li isso, irmãos, quando Deus trouxe esse entendimento no meu coração, eu falei, meu Pai, isso é muito forte. Porque nós, como cristãos, nós achamos que a nossa confissão de fé, no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, onde nós falamos que com a boca se confessa e com o coração se crê para a salvação, muitos de nós acreditamos que seremos salvos para toda a nossa vida.
Salvo uma vez, salvo para sempre. Existe até uma teoria sobre isso, se não me falha a memória, acho que é o calvinismo. Salvo uma vez, salvo para sempre. E isso, querendo ou não, está inculcado no meu coração e no seu coração. Agora, entenda uma coisa, Romanos 6,16 está dizendo que assim como eu aceito a Cristo, Cristo também, ou o Pai, Ele também tem o privilégio de querer me aceitar ou não. Como assim, pastor? Só para você entender. Disse aqui que se eu não obedeço, se eu obedeço a Ele, Ele me aceita. Se eu não obedeço a Ele, o que isso significa? Que Ele não me aceita. Porque se guardar os mandamentos do Senhor é amar ao Senhor, então entende que guardar os mandamentos é uma ordenança. Se é uma ordenança, é obediência. Se é obediência, o amor do Pai será revelado a mim pela sua palavra. Agora, se eu não obedeço ao Pai, o Pai não é obrigado a me aceitar. Eu posso aceitá-lo, mas se a minha vida ela é o contrário daquilo que a Bíblia está dizendo, Ele não precisa me aceitar. Sabe o que diz lá no livro de Mateus capítulo 7, 21? Diz assim que o Senhor vieram algumas pessoas até o Senhor e disse: Senhor, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós curamos, no teu nome nós fizemos grandes milagres. O Senhor disse: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E o porquê o Senhor disse isso? Para aqueles que no nome dEle fez grandes milagres. Sabe por quê, irmãos? Porque naquele momento a ação de Deus não estava relacionado em cima da fé daquele que estava orando, mas estava relacionado em cima da fé daquele que estava recebendo a oração. Porque aquele que estava orando era desobediente a Deus, mas aquele que estava recebendo a oração era obediente ao Senhor. Então o simples fato de estar dentro de uma igreja, carregar uma Bíblia, não significa que você está sendo avivado. Se você não se despertar, e como diz o versículo, levanta-te de entre os mortos. Levante-te de entre aqueles que estão frios, aqueles que estão pecando, aqueles que estão mentindo, aqueles que estão enganando. Não se iguale a eles, não seja com eles, não compactue a sua vida com eles. Levanta e seja a diferença. E diz: Cristo te iluminará, esclarecerá. Sabe o que significa essa palavra esclarecer? Vem do verbo, esclarecerá, vem do verbo esclarecer. O mesmo que explanará, instruirá, distinguirá, irá elucidar a sua mente. Irá elucidar a sua mente. Oh Jesus, desperta a tua igreja, Senhor. Desperta a tua igreja. Oh, Rabachara Manala Basuri, canta lá, Bachara. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama sobre a tua igreja esse entendimento. Meu Deus, existem coisas que só são reveladas pelo teu Espírito, e não importa o quanto que eu fale, é só o Senhor que vai trazer esse entendimento. Nós como igreja precisamos aprender a ouvir a voz e a voz do bom pastor. Então Espírito Santo de Deus, derrama sobre nós esse entendimento. Renoveis as vossas mentes, renoveis as vossas mentes em Cristo Jesus. Renoveis as vossas mentes em Cristo Jesus, para entender a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Renoveis as vossas mentes do Senhor, para compreender a altura, a profundidade, o comprimento e a largura do amor de Cristo Jesus. Oh Espírito Santo. Capítulo de Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz uma palavra, e nós vamos, quero chamar o ministério de louvor, e nós vamos orar.
Gênesis capítulo 4, versículo 7 diz assim que o Senhor fala para Caim: Caim, o pecado jaz à porta e cabe a você dominar sobre esse pecado. Porque o pecado estava consumindo o coração de Caim. Irmãos, preste atenção, olha para cá, preste atenção. O pecado estava consumindo, a ânsia de acabar com Abel estava consumindo o coração de Caim. E Deus vira para Caim e diz para ele assim: olha, Caim, o pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Se você não fizer o bem, ele não será aceito. Só que nós precisamos entender que da mesma maneira que o pecado está à porta, existe uma outra pessoa à porta. E Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Existem duas pessoas à porta. Existem duas pessoas à porta, uma que se chama pecado e o outro é Cristo Jesus. Agora eu te pergunto, para quem você está abrindo a porta? Para quem você está abrindo a porta? Mas talvez você diga: mas como eu vou saber para quem eu devo abrir a porta? A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor. Sabe quando nós abrimos a porta para o pecado, ao invés de abrirmos a porta para Cristo? Quando nós não conhecemos a voz do pastor. É por isso que muitas vezes o pecado, ele tem dominado o meu coração, e eu tenho andado mais pela necessidade do que por aquilo que não é aparente. Entenda, quando nós andamos por aquilo que é aparente, é momentâneo, mas quando andamos por aquilo que nós não enxergamos, estamos caminhando por fé, meu querido. E a fé, ela vai além do nosso próprio entendimento, ela vai além da nossa própria visão. E muitos de nós estamos abrindo a porta para o pecado, e o pecado tem entrado, e ele tem dominado. Então o que isso quer dizer? Escolha. Existe uma lei que Deus deixou para mim e para você: escolha. Eu e você podemos escolher hoje sair daqui completamente diferente do que nós entramos, mas nós podemos sair daqui da mesma maneira. Amanhã pode ser o mesmo dia que foi ontem para mim, a mesma vida, ou pode ser completamente diferente em Cristo Jesus. O meu conhecimento, ele pode continuar limitado, como talvez ele está limitado na tua vida, ou ele pode ser completamente enriquecido através daquilo que é a palavra de Deus. É uma escolha. Eu não sei você, mas o que eu tenho buscado ao Senhor é: aviva a minha obra, Senhor, aviva a minha vida, aviva o meu coração. Você pode colocar de pé no seu lugar. Oh, xarabassora manalaba cheia. Xalabassora manalaba xaralaba cheia manalaba sai. Deixa o Espírito de Deus ele ministrar no teu coração nessa noite. Deixa o Espírito de Deus começar a trazer no teu coração, no teu íntimo. A sua vida vai começar a passar pelos seus olhos agora. Você vai começar a enxergar em você mesmo as suas mazelas, as suas atitudes, os seus pecados, as suas falhas. Você vai começar a se enxergar como homem e como mulher. Você vai começar a se enxergar como filho de Deus ou não. O Espírito de Deus, ele está passando neste lugar. Ele está trazendo ao seu coração toda a sua vida, para que haja uma atitude de arrependimento. Entenda, olha o que a palavra diz. A Bíblia diz assim, que João Batista, ele iniciou o seu ministério pregando: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus.
Jesus também, ele iniciou o ministério dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Então entenda, a transformação da minha vida e da sua vida, ela começa no princípio, meu querido. Não é no princípio de Gênesis, não é isso. É no princípio do arrependimento. Sem arrependimento não existe santificação. Sem santificação ninguém irá ver Deus. Ninguém irá ver Deus através de você. Então arrependa-se das suas obras, diz o livro de Efésios, diz o livro de Apocalipse, capítulo 2. Lembra-te de onde caístes. Arrependa-te das suas obras. Volta às primeiras obras. Ou seja, volte ao primeiro amor. Porque o primeiro amor, meu querido, é aquele onde você buscava o Pai em espírito e verdade. É aquele que você vinha para orar, para buscar a Ele, independente de quem estava cantando, independente de quem estava louvando, independente de quem estava pregando. O primeiro amor é o amor que te leva a falar de Cristo Jesus pelas ruas. O primeiro amor é o amor que te leva a chorar pelo pecado. O primeiro amor é o amor que te leva a chorar pelo distanciamento do Senhor. Volte ao primeiro amor. Desperta, tu que dormes. Levanta-te entre os mortos. Desperta, tu que dormes. Levanta entre os mortos. Oh Deus, digno dessa canção só tu és, Senhor. Feche os seus olhos, comece a orar a Deus. Comece a coloque a sua vida agora diante do Senhor. Comece a pedir perdão pelos seus pecados. Comece a pedir perdão pela sua vida. Comece a clamar a Deus. Comece a expor as misérias do teu íntimo, as misérias do teu coração. Rasga o seu peito nessa noite, meu querido. Deixa Jesus tocar em você. Deixa Jesus trazer realidade para a tua vida. Oh, xaramanalava cheia. Tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Oh, eu sou teu. Oh, Espírito de Deus. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos. Abre os olhos da tua igreja, Senhor. Abre os olhos da tua igreja. Quem tu és e enche o meu coração. Oh, Pai, que faz mudar o mundo. ora manalava cheira babava soa. Rasga seu coração diante do Pai neste momento, meu querido. Oh, Espírito Santo, desperta a tua igreja. Desperta a tua igreja, Senhor. Ei, xeramanaia. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. nome que é sobre todos é o teu Jesus. Nome que é sobre todos É o teu Jesus. fonte da salvação, fonte da salvação. Espírito Santo, Tu és Jesus. derrama a tua graça sobre a tua igreja, Senhor. Digno da minha vida, Senhor, tu és. sara a mente, Senhor. Eu sou teu. Transforma o íntimo da tua igreja nessa noite. Eu sou teu. Desperta aquele que está dormindo, Espírito Santo. Desperta aquele que está fraco, Espírito Santo. Desperta aquele que está dormindo, Espírito Santo. Desperta aquele que está fraco, Espírito Santo. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo.
Levante suas mãos a Deus nessa hora, meu querido. Se renda a Jesus. Se renda à beleza da tua santidade. Se renda a Ele nessa noite. Se renda na sua totalidade. Chega de dar a metade para Deus. Ele te quer por completo. Ele te quer por completo. Ele te quer por completo. Na maneira cheia. Incomparável, és inigualável.